Boa noite pessoal, bom dia, boa tarde para quem está vendo em outros horários esse vídeo. Eu aqui, professor Jean, dando continuidade à nossa lista de exercícios, a nossa sequência aí, vendo agora essa lista de exercícios de soluções, certo? Vamos então agora para o exercício 63, não é isso? É um exercício da UEL que diz para a gente o seguinte: a 10 graus Celsius, a solubilidade do nitrato de potássio é de 20 gramas por 100 gramas de água. Uma solução contendo 18 gramas de nitrato de potássio em 50 gramas de água a 25 graus Celsius é resfriada a 10 graus Celsius. Quantos gramas do sal permanecem dissolvidos nessa água? Então, vamos tentar entender, pessoal. A primeira coisa que você precisa fazer, mais importante do que fazer conta, eu vejo muita gente que tem essa dúvida. Ah, Gia, mas o que eu faço? É muito número, olha o tanto de número nesse exercício. O que eu faço? Que conta que eu faço? Qual fórmula eu uso? Geralmente é essa a pergunta. Eu diria para vocês o seguinte: a primeira coisa que você faz não é conta. A primeira coisa que você faz é tentar entender o que ele está te dando e o que ele está te pedindo. Tá? O que ele está te pedindo é quantos gramas do sal permanecem dissolvidos na água. Pessoal, a quantidade de sal que permanece dissolvido na água, ela é o coeficiente de solubilidade ou a massa do soluto. Não entendi, Gê. Te explico. Se o coeficiente de solubilidade fosse 30, esquece o exercício, olha para mim e vamos pensar nós dois juntinhos aqui. Se o coeficiente de solubilidade de um determinado sal, um determinado solvente fosse 30 gramas. Se eu coloco 10 gramas do soluto, quanto se dissolve? 10 gramas. Se eu coloco 20 gramas, quanto se dissolve? 20 gramas. Se eu colocar 28 gramas, quanto se dissolve? 28. Se eu colocar 30 gramas, quanto se dissolve? 30. Se eu colocar 31, quanto se dissolve? 30. Se eu colocar 50, quanto se dissolve? 30. Porque ou você dissolve todo o soluto se a quantidade for menor que o coeficiente de solubilidade, ou dissolve exatamente o coeficiente de solubilidade. Conseguiram entender? Sendo assim, a gente vai descobrir se eu tenho uma quantidade de soluto maior do que o coeficiente de solubilidade ou menor que o coeficiente de solubilidade. A gente precisa saber isso. Ele nos disse que a 10 graus Celsius a solubilidade do nitrato de potássio é de 20 gramas em 100 gramas de água. Ele disse que tem uma solução de nitrato de potássio, 18 gramas de nitrato de potássio em 50 gramas de água. E ela vai ser resfriada, tá certo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai descobrir primeiro qual a 10 graus Celsius. Veja, o coeficiente de solubilidade nos dá 20 gramas em 100 gramas de água a 10 graus Celsius. Mas eu não tenho 100 gramas de água, eu tenho 50 gramas de água. Eu tenho menos água. Se eu tenho menos água, eu vou absorver menos soluto. Isso é óbvio, concorda comigo? O que eu vou fazer? Em 100 gramas de água, eu consigo dissolver 20 gramas de nitrato de potássio. Foi isso que ele falou. Em 100 gramas de água, eu dissolvo 20 gramas de nitrato de potássio. Então, em 50 gramas de água, que é o que eu tenho, eu consigo dissolver quanto? Eu consigo dissolver X. Multiplicando em cruz, a gente vai ver aqui que, veja que de 100 para 50, eu dividi por 2, vira metade. Então, o soluto de 20 para X, quanto que vai ser X? Vai ser dividido por 2, 20 dividido por 2, 10. Eu já joguei a resposta aqui, para a gente perceber que nem sempre a gente precisa ficar na conta também. A gente pode conseguir fazer um raciocínio rápido. Se em 100 gramas de água eu dissolvo 20, em 50, que é metade, eu vou dissolver exatamente a metade, que é 10 gramas. Você vai falar assim, mas Jean, por que você falou que permanecem dissolvidos na água 10 gramas? Porque o coeficiente de solubilidade nos diz que 10 gramas seria a linha, o máximo que ele consegue dissolver. Ele tem 18 gramas de nitrato de potássio, mas o coeficiente de solubilidade diz que só se dissolve 10. Então, você, como eu falei, ou dissolve menos que o coeficiente de solubilidade, ou no máximo o próprio coeficiente. O coeficiente é 10 para 50 gramas de água. 10 gramas de nitrato de potássio para 10 gramas de água. Então, quanto que permanecem dissolvidos? 10 gramas. Tá bom? Eu tinha 18, mas por ser 50 gramas de água,
Nessa massa dissolvente só se dissolve em 10. Então o máximo que dá para dissolver é 10, tá bom? Espero que você tenha entendido. Se ficou com dúvida, joga aí pra gente, que a gente vai tentar ajudar vocês em outros vídeos ou na aula, em próximas aulas, tá bom? Vamos para o próximo exercício. O exercício 64 da Unifesp de São Paulo diz pra gente o seguinte: uma solução contendo 14 gramas de cloreto de sódio dissolvidos em 200 ml de água foi deixada em um frasco aberto a 30 graus Celsius. Após algum tempo, começou a cristalizar o soluto. O que é cristalizar o soluto, pessoal? Cristalizar o soluto é ele aglomerar soluto com soluto, ele ficar no estado sólido, tá? Então, quando você pensa em cristalizar o soluto, você está pensando em ele aglutinar, fazendo um precipitado, fazendo um corpo de fundo, tá bom? Qual o volume mínimo e aproximado em ml de água deve ser evaporado quando se iniciou a cristalização? Deve ter evaporado quando se iniciou a cristalização. Vamos entender. Se eu pegasse 1 litro d'água, eu colocasse lá 1, 2, 3 colheres de um determinado sal, tá certo? O que vai acontecer? Se dissolver todo o sal, é que provavelmente o coeficiente de solubilidade é igual ou maior que essa massa de soluto que eu coloquei. Se eu dissolvi tudo, é porque o coeficiente de solubilidade é maior ou igual à quantidade de soluto que eu coloquei. Agora, se eu for tirando o solvente, a gente conversou isso no exercício anterior. Se eu for tirando o solvente, a concentração está aumentando. Se eu for tirando o solvente, o coeficiente de solubilidade para 100 gramas de água é uma coisa, o coeficiente de solubilidade para 50 gramas de água é menor. A quantidade de soluto que eu consigo dissolver em 100 gramas de água é uma coisa, a quantidade de soluto que eu consigo dissolver em 50 gramas de água, obviamente, é menor. Quer dizer que, de acordo com o que eu for tirando o solvente, eu consigo dissolver menos soluto. Então, se eu começar a tirar água, aquela água que eu tinha lá, 1 litro de água, 30 gramas de soluto. Não é o exercício, estou te dando um outro exemplo. Tinha 1 litro de água, 30 gramas de soluto. Começa a fazer a água evaporar. Digamos que coloque a ferver. Poderia ser fervendo, ou poderia ser, como ele falou, deixando aberto. E a água vai evaporar. Você sabe que a água evapora. Mais rápido ou menos rápido, dependendo do ambiente no qual você está. Mas ela evapora. Ela vai evaporando. De acordo com que ela vai evaporando, pode chegar um momento em que a quantidade de solvente se tornou tão baixa que a quantidade de soluto que tenho ali é maior que a proporção para o coeficiente de solubilidade. Sendo assim, esse soluto ele vai começar a cristalizar, ele vai fazer corpo de fundo. Entenderam então quando isso acontece? No momento em que atinge o coeficiente de solubilidade. Tá certo? Vamos tentar demonstrar nesse exercício. Eu tinha 14 gramas de cloreto de sódio em 200 ml de água a 30 graus Celsius. Acontece que a 30 graus Celsius o cloreto de sódio se dissolve 35 gramas em 100 gramas de água. 35 gramas em 100 gramas de água. Mas quanto que eu dissolvi ali? Eu dissolvi 14 gramas de cloreto de sódio. Quanto de água é necessária para dissolver 14 gramas de cloreto de sódio? É isso que eu vou calcular. Veja aqui, que para dissolver 35 gramas de cloreto de sódio, eu preciso de 100 gramas de água. Para dissolver 35 gramas de cloreto de sódio, eu preciso de 100 gramas de água. Para dissolver 14 gramas de cloreto de sódio, eu preciso de quanto? Eu preciso de x. Multiplicando em cruz aqui, 35 vezes x, 14 vezes 100, ou 100 vezes 14, tanto faz. Esse 35 estava multiplicando, eu passei para o outro lado dividindo. Nós ficamos então com 100 vezes 14 dividido por 35. Quando você faz essa conta aqui, você vai achar 40. Tá? Você vai achar 40. Como é que eu fiz essa conta? Posso dividir aqui por o 100 por 5, vai dar 20. Tá? O 100 dividido por 5 vai dar 20. E o 35 dividido por 5 vai dar 7. 14 dividido por 7 dá 2. 2 vezes 20 dá 40. O que era esse x que eu estava buscando? Esse x era a quantidade de água que é necessária para dissolver 14 gramas de cloreto de sódio.
Quer dizer que eu consigo dissolver 14 gramas de cloreto de sódio em 40 gramas de água, certo? Então vamos pensar. Eu tinha 200 ml de água com 14 gramas de cloreto de sódio. A água começou a evaporar, a água começou a evaporar, 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 evaporar. Para a água conseguir dissolver 14 gramas de cloreto de sódio, eu preciso de pelo menos 40. Se eu tinha 200 e eu preciso de 40 e agora começou a aglutinar, quanto que foi evaporado? Eu vou ter que fazer 200, que era o quanto eu tinha, menos o que eu preciso. 200 menos o 40 dá 160, que é a quantidade evaporada. Gia, tem uma maldade aí. Você fez. Aqui está em ml e aqui você colocou em gramas. Pode isso? Pode, porque ele falou que a densidade da água é de 1 grama por ml, é 1 para 1. Tá? Então eu posso deixar os dois como se fossem equivalentes. Então 200 ml de água eu tinha, eu preciso de 40, então quanto que evaporou? 160 é a nossa resposta, a letra E. Tá bom, meus queridos? Conseguiram entender tudinho? Espero que sim. Qualquer coisa você chama a gente, que a gente vai tentar tirar dúvidas, as principais. Manda sugestão do que você quer que eu faça exercício, do que você quer que eu explique. Posso tentar colocar um pouquinho de teoria aí para você também em alguns vídeos, tá certo? Espero que ajude. Lembrando que quanto mais exercício você faz, melhor você ganha, mais você ganha habilidade, melhor ela fica para você ir cada vez melhor na sua prova da Federal ou de onde você está fazendo o seu concurso ou do Enem, tá certo? Agradeço, espero que você tenha gostado. Se quiser dar uma curtida aí, dá uma compartilhada, segue a gente. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.